Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, informações, compartilhando experiências. E hoje nós temos a feliz participação da Ana Paula Miléo. Eu digo que ela já é uma amiga mesmo à distância, uma das minhas amigas virtuais, né, Ana? Mas tenho certeza que em breve nós vamos nos encontrar e aí presencialmente conseguirmos conversar, tomar um café. A Ana, ela veio através da parceria que a Forte Advogados tem com o Saraiva, advogados associados também. Eu não vou dizer nem de lá, é ali em Ponta Grossa, pertinho de nós também, e essa parceria contribuindo com o que a gente já vem desenvolvendo dentro da LexNet, também vem sendo, assim, de grande valia. Hoje nós vamos ter um tema muito importante, muito legal, quando a Ana compartilhou esse estudo que ela fez, de casos concretos conosco, lá nos nossos grupos, já chamou atenção de imediato. Então, Ana, antes de nós começarmos a falar, porque está todo mundo querendo saber, né, efetivamente, do que você vem nos apresentar, fale um pouquinho de você, para que as pessoas te conheçam também. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, eu trabalho no escritório onde todos trabalham com direito tributário, e eu, apesar de eu ter feito pós-graduação em direito tributário, não é muito o que eu gosto. Eu gosto mesmo da parte da área de família, na parte civil, e no direito animal também, que é uma paixão minha. E a gente vem fazendo alguns estudos e agradecendo já essa oportunidade de poder compartilhar uma experiência bem bacana que a gente teve no direito de família, né, e que é bem importante porque estão existindo algumas mudanças que fazem com que as pessoas sejam mais felizes, né? Muito legal, Ana, e você estava falando de direito animal. Nós temos uma série no Inloco com o Dr. Vicente Ataíde, que é o juiz federal, né, pós-doutor em direito animal, e frequentemente ele ou nos manda escritas, nós já estamos programando mais uma live, a última que nós fizemos com o Dr. Vicente Ataíde foi com o Dr. Matheus Laiola também, que é delegado, né, aqui do nosso município, mas coordena toda essa parte estadual de proteção ao direito animal, é muito legal. Quem sabe uma hora dessas nós fazemos um encontro entre vocês três virtualmente aqui pelo Inloco também, né, Ana? Eu ainda estou engatinhando essa parte do direito animal, inclusive foi uma palestra aqui em Ponta Grossa, do Dr. Vicente, que me despertou muito, porque eu já gostava de animais, já participo de ONG de proteção animal, só que foi numa palestra dele que me despertou, e eu já fui aluna, eu estou sendo aluna dele no curso de pós-graduação, né, da SMAP, nessa área do direito animal. Que legal, olha só, Vicente acabou se tornando um grande amigo, ele dá aula na FAP também, junto comigo, e a esposa dele, uma amigona, assim, do coração, Andréia Taide, também nos conhecemos lá na FAP. Eu digo que ela já foi, porque ela já passou, né, dos bancos universitários agora, ela já está para se formar, e foi nossa aluna lá na FAP. Então, uma família muito 10, assim, muito voltada realmente para as questões de direito animal. Mas hoje, né, Ana, não foi isso que te trouxe aqui, não. Pode ser que seja numa outra oportunidade. Nesse momento, Ana, nós queremos saber um pouquinho desse estudo que você realizou, né, que formalizou a temática de hoje, que envolve o princípio da dignidade humana e as novas concepções do reconhecimento de paternidade socioafetiva. Ana, nos conte o que te levou a fazer esse estudo, como que foi o case, né? Eu sei que aqui, obviamente, a gente está para transmitir informações, compartilhar experiências, mas muito interessante mesmo essa tua experiência, e compartilhe conosco, Ana. Então, o estudo ele começou a partir de uma pessoa que buscou um escritório querendo adotar a sobrinha, né? A sobrinha foi registrada apenas pela irmã, só que como os dois eram solteiros, eles viviam na mesma casa,
E ele, de que a menina era muito pequena, ele ajudou em toda a formação dela. Eles contam que com 3 anos ela pediu para que ele fosse pai, né? Então, e a partir dali ele aceitou, conversando com a irmã consentiu, e a partir dali a posição dele foi de pai mesmo, perante a escola, perante os amigos, perante os amigos de trabalho. Então, todo local que eles iam, ele era o pai. Daí o tempo foi passando, ela já estava para se casar, eles resolveram, como se diz assim, formalizar isso, formalizar essa situação que, na verdade, já existia de fato, era um amor concretizado, né? Era uma coisa assim que, mesmo que a justiça não conseguisse perceber esse relacionamento, ele ia assim, se prolongar até o fim da vida deles, né? Porque ele já fazia parte da vida deles. Então, o que eles buscavam é só a formalização mesmo. É interessante, né, Ana, porque quando a gente pensa em reconhecimento de paternidade socioafetiva, a primeira coisa que se linka realmente é a visão do pai, de repente um pai que ficou sabendo do filho agora, há pouco tempo, vamos assim imaginar, ou mesmo de avô, que tem mais proximidade e tal, né? Mas a situação que você nos trouxe, ela é bem diferenciada, porque como você falou, de fato, ela já existia, né? Porque a paternidade foi assumida pelo tio, no caso, de uma forma muito singular, para assim dizer, né? Então, ele adotou realmente a posição de pai e, assim, ele procedeu esse relacionamento com a sobrinha. E quanto tempo, quantos anos essa criança tinha, como que foi se desenvolver, então, se quiser falar também, Ana, o que é realmente, né, esse reconhecimento de paternidade socioafetiva, porque não é todo mundo que nos assiste que está ligada com a área do direito, pode ficar bem à vontade, tá, Ana? No caso deles, eles sempre conviveram juntos, né? Desde quando ela era um bebê, eles conviveram, e a partir dali foi desenvolvendo, então, esse amor e tudo. Quando eles nos buscaram, eles pensaram numa adoção. Só que aí a gente teve informação que o CNJ, através do provimento 63, ele já permitia que esse reconhecimento fosse feito em cartório. O que é o reconhecimento? Acontece principalmente com padrastos, né, que a mãe já tenha um filho, ou daí ela se casa novamente, o padrasto vai se afeiçoando com aquela criança. Na verdade, é a afetividade ganhando forma, né? O amor é o sentimento que entre eles, o amor é o sentimento que vai nascendo entre as pessoas envolvidas. Agora, a afetividade, ela começa a ser transpassada assim, para a sociedade, outras pessoas já conseguem perceber essa afetividade. E daí, normalmente, esse reconhecimento que a pessoa ela quer ser pai, né? Normalmente, nesse caso, são os padrastos, né? Os avós e os irmãos não podem reconhecer, isso é constitucional. Não, desculpe, isso está previsto no ECA, não, os pais e irmãos não podem nem adotar e nem reconhecer a paternidade da pessoa. Mas, no caso, eu não falava em tio, mas, assim, o provimento 63, que a gente resolveu buscar primeiro, ele valorizava muito a dignidade da pessoa humana, o princípio da afetividade. Ele só, assim, a mesma coisa que o ECA ele prevê para adoção, ele dizia ali, ó, tem que ter mais de 18 anos, não pode ser nem o avô, nem os ascendentes, né, nem irmãos, tem que ter uma diferença de 16 anos entre eles. Então, a gente se enquadrava nesse caso, né? Esse caso se enquadrava em tudo que dizia o provimento 63. Só que os cartorários, eles tiveram um pouco de receio pelo fato de
a pessoa ser irmã da mãe. Então, seriam dois irmãos que se transformariam nos pais. Então, a gente teve uma recusa do cartório, né, dos cartórios, e aí o segundo caminho foi para o judiciário, né? E daí no judiciário também, o que tentou se mostrar era toda essa afetividade, né, que não era qualquer caso, não é assim, eu acho meu tio legal, eu quero que ele seja meu pai, né? Não, é toda uma afetividade, todo um amor que foi crescendo, não é qualquer tio que vai se tornar um pai, né? Não é todo padrasto que quer reconhecer a paternidade da criança, né? A gente sabe que tem muitos padrastos que continuam padrastos por toda a vida. E outros não, eles têm tanto amor, né, tanto carinho por aquela criança que ajudou a criar, e tudo que ele quer fazer parte, puxar para si toda a responsabilidade que a paternidade tem. Né? E também lembrando que para a criança também para a criança ou para a pessoa que vai ser reconhecida, também vai ser uma responsabilidade, porque quando esse pai, a mãe tiverem idosos, ele também tem o dever de cuidar. Então, já no judiciário, a gente tentou trazer algumas provas. Na verdade, a gente entrou na justiça, e daí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foi a juíza falar: não, mas por que vocês não vão fazer isso extrajudicialmente? Daí voltou para o cartório e falei: olha, a gente está falando que é para a gente fazer esse procedimento extrajudicial. Só que daí já tinha o outro provimento, que era o provimento 83, e o provimento 83, ele também, ele valoriza a dignidade da pessoa humana, afetividade, como o 63, só que ele, na hora que ele elenca alguns documentos que serviriam como prova, em determinado momento ele fala no comprovação do vínculo afetivo da pessoa com o ascendente biológico. E daí a gente bateu na trave, a gente teve que voltar. A cartorária fez uma negativa por escrito, e daí voltou para o judiciário. E Ana, quanto tempo que durou essa situação, né? Porque vai dar, por exemplo, quantas vocês fizeram 2 idas até o cartório, né? Entraram no Poder Judiciário. Nesse meio tempo, para a segunda ida, a juíza mesmo determinou que vocês fossem para lá fazer extrajudicial. E aí, com essa segunda negativa, quanto tempo, mais ou menos, que teve de demora, Liana? Olha, o processo todo teve menos de 1 ano, porque o pai já tem mais de 60 anos, né? O pai, agora pai, né? Na época ele era apenas o tio. E ele, daí assim, tramitou um pouquinho mais rápido. Eu não lembro bem, assim, quanto tempo, mas não foi muito demorado, não, sabe? Que bom, Ana, que bom. Porque, sabe, esse teu tema, ele chama atenção, Ana, que nós já tivemos aqui participações bem importantes, até o meu aluno, Márcio, lá da FAP, que já foi conselheiro também, ele estava trazendo sempre para nós, junto com Tânia Guerreiro, as situações pertinentes até abusos que acontecem, né, e as formas ali de combate à pedofilia, tá? Aí o doutor Fernando Saraiva está participando aqui conosco também, parabenizando, bem legal, colocando como uma decisão inédita, e você nos traz uma situação bem ao contrário, né, onde o amor se mostra muito presente, o tio querendo efetivamente adotar, né, adotar não é nem adotar, ter o seu reconhecimento como pai, né, da sobrinha. Então, você vê que é uma relação de amor muito intensa. Quantos anos tem a sobrinha agora? Me parece que 25 anos, ela já casou, ela está grávida, e agora... Nossa, que legal! O casamento, ele não conseguiu o resultado positivo que a gente esperava. Mas
já com a chegada do neném, ele já vai estar como avô oficialmente. Nossa, mas que legal. Então, assim, só para a gente entender, ela foi efetivamente criada como filha. É Isso, isso? Ela isso, sempre conheceu o pai, para ela era o tio. isso, exatamente. Uhum. E aí Tanto é só depois, pode falar. aí depois de muitos anos que eles resolveram regularizar, né? Agora, ele, desde muito pequeno, tanto é que a gente conseguiu declarações de diretores de escola afirmando que ele participava das reuniões, das festas. Isso foi muito importante para nós como prova, né? Mostrando que ele participava comprando material, participava quando precisava de alguma coisa, eles podiam chamar que ele vinha junto com a mãe, né? Então ele era muito presente. E assim, eu acredito que cada caso tem que ser analisado, como você falou desse caso de pedofilia. Eu acho que é o que a gente falou, nem todo padrasto pode ser pai, nem todo, né, qualquer pessoa pode, eu resolvi agora que eu quero ser pai, não sei, nossa, é muito delicado, não é assim, não é todo tio, tanto é que quando a gente, na primeira sentença, nós tivemos duas sentenças, a primeira foi cassada, ela foi falado em baralhar os vínculos afetivos, e foi falado assim que falado de família extensa, né? Que ela considerou que era uma família extensa e que ele só estava tendo um dever constitucional de cuidado, que existe mesmo. A Constituição ela fala no dever. Quando falta alguém, por exemplo, nesse caso o pai faltou, os outros familiares eles têm o dever de cuidar. E mesma coisa na família extensa. A família extensa é o pai, a mãe e um filho ou só um casal, mas às vezes tem outras pessoas que coabitam. Então essa é como se fosse uma solidariedade familiar, né? Uns cuidando dos outros. Só que nesse caso específico, o amor que foi se desenvolvendo era de pai. Agora a gente não pode dizer que todo tio que convive com a criança vai querer puxar para si essa responsabilidade, vai desenvolver esse amor. A gente sabe que muitos convivem e realmente não tem essa vontade, é diferente, a gente sabe que os vínculos são diferentes, a maneira de se tratar é diferente. E nesse caso específico, com todo o estudo, daí se chegou à conclusão de que ele estava apto a ser pai, mas muitos outros não serão e nem vão querer ser, né? Então essa é uma coisa interessante também, não é baralhar parentesco, nada disso porque muitas vezes não vai caber realmente, né? Fazendo uma brincadeirinha, eu vejo lá meu tio é mais rico que meu pai, então eu vou querer que meu pai. Não é assim, né? A gente sabe que é muito complexo, isso não é, né? E nem as famílias vão querer bagunçar as famílias, não, muitas famílias vão continuar pai, mãe, filhos, outras famílias vão continuar a avó cuidando dos filhos, durante o estudo a gente viu situações de uma situação de uma menininha que ela foi criada pelos tios-avós desde os 2 anos de idade. Então, esses tios-avós conseguiram reconhecer a paternidade e a maternidade, então ela ficou com 2 mães e 2 pais. Os que já estavam na certidão de nascimento, que eram os biológicos, e os afetivos, que foram os que realmente criaram, que deram amor. A doutrina ela já reconhece bastante essa parte da afetividade, considerando mais as pessoas que cuidam, as pessoas que atendem, as pessoas que dão todo um suporte emocional, financeiro, do que os genitores, né? Isso é muito legal, porque até um tempo atrás a gente via situações em que alguns filhos, algumas famílias, assim, elas não podiam ser assumidas, né? Tinha que ficar meio escondidinho ali, fingindo que aquilo não existia, e hoje em dia, eu acho que é um avanço muito grande, mesmo na dignidade da pessoa humana. E o legal, né, Ana, porque é algo
realmente muito inovadora, por isso que, claro, o doutor Saraiva coloca aqui, e realmente é uma decisão inédita, né? E muitas pessoas que estão te parabenizando, Maione, Miléo, Morgana, Saúca, e tantas outras pessoas que já estão aqui te parabenizando, Ana. Porque, assim, claro, nós advogados, nós temos o que observar os preceitos constitucionais. Quando você se apresenta perante a dignidade da pessoa humana e você puxa isso para uma realidade efetiva do que uma família está vivendo, claro que se eu fizer um paralelo com o que eu vivo no direito do trabalho, eu diria que seria a primazia da realidade, que tanto a gente tem que buscar e demonstrar ali na trabalhista, é o que você se deparou, né, no tocante a esse direito de família, porque você foi buscar e foi tanto incansavelmente, né, primeiro no cartório, não deu certo, vamos para o judiciário, a juíza pediu para voltar, volta para o cartório, volta para o judiciário, por quê? Porque você queria promover realmente o reconhecimento de algo que já existia, né, de fato, você só queria colocar no papel, porque veja a importância, mesmo depois de tanto tempo. E uma coisa que eu te pergunto, Ana, para esse caso em específico, teria prescrição, ou seja, né, a perda do lapso temporal para se buscar esse reconhecimento ou não? Não, nesse caso não teria. Apesar, ela estava com 25 anos, mas no reconhecimento de paternidade, o que importa é ter a diferença de 16 anos, como na adoção, né? Uhum. E ali estavam todos os requisitos cumpridos, né? Inclusive, mais importante do que isso, são o que a doutrina e a jurisprudência considera como a posse de estado de filho, né? Que seria a vontade inequívoca das partes, e seria também o que eles colocam como tratamento, nome e reputação, né? Tratamento como as pessoas, elas se relacionam entre si, no caso deles, eles começaram a se tratar como pai e filha, desde muito cedo. A reputação são os outros, né? Como os outros os veem. E o nome, no caso, no plano de saúde dele, durante muitos anos, ela foi dependente, então, ali até na segunda sentença, porque a gente chegou a... Então, teve a primeira sentença, aí a gente perdeu, porque foi considerado que era contra a norma jurídica, que ele só cumpria um dever constitucional, fazia parte da família extensa, né? Existia uma inconstitucionalidade material. Aí nós apelamos, né, tentando mostrar novamente isso, a presença desses requisitos, né, e toda essa afetividade e tal. Aí eu cheguei aí para o tribunal fazer a sustentação oral. Lá, a princípio, eu achei que não ia dar certo, dava a impressão assim que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava tentando falar. Mas daí, no final, me surpreendendo, a desembargadora ela cassou a sentença e mandou retornar para mais provas. E daí, nessas outras provas, daí esse estado de filho, essa posse de estado de filho, ficou muito comprovado, sabe? Então, foi, assim, muito legal. O que eu acho bom é porque no direito de família as pessoas até reclamam que é uma parte que mexe muito no emocional, né? É uma parte que judia um pouco das pessoas, porque sempre sai alguém insatisfeito, alguém, né? E nesse caso não, todo mundo só iam sair insatisfeito se a justiça não conseguisse reconhecer, né, essa paternidade que realmente existia, mas assim, entre as partes estava tudo certo, e para a gente o vale mais não ganhar o processo, não é só isso. O que vale é a melhora na vida dessas pessoas, a satisfação que para eles foi por isso, né? É assim, eu vou colocar meu nome vai aparecer como avô, né? Eu vou ser o pai. Isso é uma coisa assim que para o ser humano, dentro da complexidade do pensamento, do sentimento, isso é muito importante, né? Muito mais do que uma lei. Até
tem um recurso extraordinário que ele está servindo bastante em vários casos de multiparentalidade, em casos de adoção, que ele supervaloriza o princípio da dignidade humana, assim, mais o caso concreto mesmo, ante as leis, ante algumas coisas pré-concebidas, porque não tem como, nós não somos robôs, né? O ser humano, ele sempre está ele está inovando, mas não é bem aquilo também que eu já falei. Não são todos os casos, não vai virar uma bagunça, cada um faz o que quer. São casos específicos onde as pessoas sofriam, mas elas não conseguiam buscar alguma coisa que tornasse a vida delas melhores. Tanto é que agora que o nome dele já está como pai, né, a da irmã continua como mãe, na certidão não consta nada se foi adoção, se foi reconhecimento de paternidade, porque conforme a Constituição Federal, filho é filho. Então, ninguém precisa saber o que aconteceu, como é que foi. Isso é muito legal também, porque até um tempo atrás existiam os filhos bastardos, de criação, ficava o adotado, aquele é o filho adotado, esse é o filho natural. E hoje em dia isso não existe mais. E é muito bacana porque você vê uma melhora na vida das pessoas. Já pensou como uma pessoa se sentia que ele é o filho bastardo, né? Sim. Nossa, como que a pessoa ficava diante da sociedade, né? Imagine o psicológico dessa pessoa, tanto que era difícil. Então, eu acho que o direito de família está avançando bastante, e isso é muito bom, né? Para as pessoas, para elas terem uma vida melhor, é a busca da felicidade, que fala no recurso, esse recurso especial, é a pessoa, assim, tentando tornar a vida dela melhor, mas, lógico, sem interferir na vida dos outros, sem atrapalhar ninguém, né, sem bagunçar nada. E eu achei tão interessante, até a tua fala me fez lembrar. Ontem eu estava em um coworking que nós atendemos, e é da minha líder espiritual, e ela tem dois filhos, né, deles, assim, naturais deles, e 2 adotados. Os mais novos são adotados. Aí alguém chegou lá e perguntou, quem são essas 2 crianças? Eu disse, meus filhos. Ela falou, né, meus filhos. Ah, é? Porque eles são diferentes entre si, diferentes dela e do marido, assim, apesar de que tem os traços parecidos, mas eles são, no contexto geral, bem diferentes. Ela disse, não, são meus filhos. Aí a pessoa ficou olhando, assim, meio, né, nossa, que diferentes, né? Ela disse, não, é que esses 2 vieram por adoção, né? Mas os outros 2, os mais velhos, são meus naturais. Contudo, todos são meus filhos. Eu achei tão bonito que casa exatamente com essa tua fala, né? As pessoas reconhecerem os filhos, não só aqueles que foram gerados por si, mas aqueles que a vida os apresentou, os aproximou, como foi esse caso. Quando a Ana falou, eu até imaginei, Ana, que era uma criança, mas você veja o sentimento realmente puro, verdadeiro, porque nesse patamar da vida, tanto de quem queria ser reconhecido como pai, como quem queria ser reconhecida como filha, não precisaria mais, né? Se fosse só pensar assim, mas é uma questão de herança, porque acaba envolvendo tudo, ele poderia deixar um testamento, sei lá, algo nesse sentido, não sei como é o contexto, mas é a emoção, é o sentimento, né? É o querer ver reconhecido aquele sentimento que foi criado desde sempre, que foi gerado e que foi sentido no decorrer de uma vida, né? Porque agora ela já é adulta e ele já tem, né, a idade adequada para ser reconhecido como avô, ele quer ser reconhecido como tal. Isso que é bonito da advocacia, de quem não se importa se é um caso banal ou não é um caso que está interligado com a dignidade da pessoa humana. Eu tenho certeza que a tua sustentação, Ana, comoveu muito, não assisti, mas deve ter sido nesse sentido, da dignidade da pessoa humana, do fato que é real, o que aconteceu, né? Ninguém vai ficar prejudicado, ninguém está correndo nada contra ninguém, não tem nenhum empecilho, né? Mas sequer o reconhecimento de sentimento.
E a tua sustentação já foi na época da pandemia, Ana? Teve que ser virtual? Não, eu fui lá no tribunal. Foi em fevereiro. E Um pouquinho ela antes. é um pouquinho antes, né? E assim, lá eu tentei bater bastante nessa questão da afetividade mesmo. Eu falei que, mesmo que a justiça não reconhecesse, eles iam continuar como pai e filha, como todo sempre, porque isso já existia, ninguém tira isso. Né? Não é um documento que pode dizer o que uma pessoa sente ou não. Eu citei casos, até quando eu ainda fazia estágio, eu lembro de um rapaz que foi no núcleo de pesquisa, de núcleo jurídico, e que ele queria tirar o nome dele, porque ele não queria pagar pensão, porque ele assumiu o filho da esposa e queria tirar o nome dele porque ele não queria mais. Eu falei, olha, né, todos esses casos, assim, todos os casos têm que ser bastante analisados, estudados, e tem que ver quem realmente quer. E esse é um caso que a pessoa ela quer, existem provas. Eu citei uma carta escrita do próprio punho dele para ela, que lá ele revela todo esse amor, a importância dela na vida dele. E eu falei, quantos de nós recebeu uma cartinha dessa? Né? Quantos de nós tinha o pai numa festa do Dia dos Pais mesmo? Às vezes o pai não pode, está trabalhando ou viajou, e ele não, ele estava lá, sabe? Quantos de pessoas, a gente sabe que tem muitos pais que estão vivendo na própria casa, que estão com o nome na certidão, mas nem sabem do que o filho gosta. Eu falei, essa pessoa ela não teve esse problema, porque o pai esteve presente em todos os momentos, né? Então, assim, nossa, foi muito legal. Até na hora eu estava um pouco, assim, eu fiquei um pouco nervosa, porque a primeira coisa que a desembargadora falou que ela ia extinguir o processo, por falta de provas. Nossa, aquilo parecia uma facada, né? Mas acabou me ajudando até a reverter, quem sabe, né? Porque aí me veio um pouco de emoção também, e eu sabendo de toda a realidade que eles trouxeram até nós, eu falava, não é possível, né? Tantos outros casos, assim, que às vezes nem a pessoa não tem todo esse amor, não tem... É mais fácil, porque eu vi casos também, quando eu estava estudando, de um amigo que ele frequentava com a namorada a casa de uma amiga, e lá ele começou a se afeiçoar com a filha dessa amiga. E com o consentimento da namorada, ele reconheceu a paternidade daquela criança. Então, quer dizer, por que uma pessoa que é só um amigo da família, ela pode desenvolver esse amor e esse tio tão próximo, né, que tão presente? Nossa, seria muita injustiça, sabe? Mas eu acho que assim, o tempo todo que a gente esbarrou foi nessa questão dos dois serem irmãos, né? Porque reconhecimento de paternidade socioafetiva com dois irmãos se tornando os pais, eu não achei nenhum outro caso. Então, acho que isso dificultou um pouco para a cartorária, que eu não sabia como agir, né? De repente veio para o judiciário também ficou um pouco titubeante, tanto é que no começo negou, né? Mas eu achei que a gente ia chegar lá no Supremo, mas que a gente ia ganhar, eu estava com fé, sabe? Mas ainda bem que a gente não precisou, né, ir até tão longe, porque ia demorar bem mais. E agora já está tudo certo, o processo já está arquivado e o pessoal está super feliz, já mudando os documentos e tal. E mostrando assim que cada vez mais o direito ele vai percebendo essas questões assim peculiares, vamos dizer assim, porque não acontece todo dia, né? Então, mas vai aceitando as gerações que estão vindo, elas estão menos preconceituosas, elas estão vendo as famílias das mais diversas formações de uma forma mais tranquila, não tem aquele preconceito. O doutor Vicente, puxando agora a sardinha para o lado do direito animal, ele fala muito na família multiespécie, né? Que é a família com pessoas e animais. Também existe esse tipo de família. Existe da avó com o filho, da mãe com o filho, só do pai com o filho.
E o jeito é a gente olhar com isso com respeito, né? Com amor, né, pelo próximo, cada um vivendo a sua realidade de uma forma digna. Não é à toa que o princípio da dignidade humana está lá no artigo 1º da Constituição Federal, tanto que é importante, né? Muito, e assim, esse caso realmente bem diferenciado, porque o que a gente percebe não é minha área, direito de família, concordo plenamente com o que a doutora Ana Paula falou, é uma questão, assim, que mexe muito com o sentimento. Houve uma época, assim que me formei, que eu fui jogada um pouquinho para o direito de família, mas quando realmente foi um caso que eu atendi, eu tive que pedir o distanciamento do pai com a filha, porque estava na iminência de cometer, né, um abuso, aquilo ali não. Então, eu realmente decidi que eu não atuaria mais em direito de família, apesar de conseguir êxito e tal, mas mexeu muito, realmente, trabalhar com o direito de família, você tem que ter um psicológico voltado para isso, né, como todas as áreas, tem que seguir aquilo que mais se gosta e se procura, mas o que a gente percebe na área de direito de família é que, normalmente, é alguém pedindo reconhecimento como filho para outra pessoa, ou também casos, já visualizei esses casos em que a pessoa tinha reconhecido a paternidade, aí ou descobriu que não era seu filho, ou não quer mais, porque não está mais com a mãe da criança, enfim, né, uma série de situações onde se busca a proteção desse psicológico, emocional, e normalmente são crianças, quando a gente está ali tratando, né, mas na questão que a doutora Ana Paula nos traz, no tema específico, não, são duas pessoas que só querem o reconhecimento de um amor intenso, né, e aí a Morgana faz a seguinte pergunta aqui, doutora Ana: a mesma juíza alterou o entendimento após as novas provas? Isso. Voltou para a mesma vara, né? Depois que foi cassado, voltou. A desembargadora, no acórdão, ela já demonstrou, até muitas coisas que eu tinha escrito na apelação, porque a apelação acabou prejudicada, né? Porque quando cassou a sentença, a apelação deixou de existir, vamos dizer assim. E daí, quando o acórdão já foi uma surpresa, porque lá na sustentação oral, eu senti um pouco de resistência também. Mas quando veio o acórdão, eu já vi citado assim, vários doutrinadores, como a Maria Berenice Dias, Rodrigo Pereira da Silva, que eles falam muito da importância da afetividade, né, em detrimento dos conceitos preconcebidos. Ela já falou também dessa questão da família extensa. Então, ela falou várias coisas que favoreciam a nossa defesa, né? E daí, quando chegou aqui voltou para o 1º grau, para a mesma vara, tudo, a juíza, ela já não podia, já estava preclusa aquela primeira sentença, ela já não podia mais usar os mesmos argumentos, então ela falou assim, que ela não ia repetir as mesmas questões que a desembargadora tinha falado, mas que elas serviam, né, para favorecer a decisão dela. E daí, isso juntando com as outras provas que nós já apresentamos, e daí ela viu que os requisitos que normalmente a jurisprudência, a doutrina adota para conceder o reconhecimento da paternidade estavam presentes, aí ela acabou já julgando favorável para esse reconhecimento, já determinou que fosse feita alteração no registro, até foi muito rápido, sabe? Saiu essa sentença, já foi um ofício para o cartório já fez e já arquivou o processo. Foi muito legal essa volta, foi rápida também, porque a gente fica numa ansiedade, né, querendo que tudo dê certo. Então, foi a mesma juíza. Puxa, que legal, assim, realmente, eu vejo aqui, doutora Ana, não só a sua dedicação no tema, no reconhecimento, né, buscou principalmente, eu vejo, a linha da dignidade da pessoa humana, das relações de família, independentemente qual seja ela,
E ali a gente vê o contrário de muitas famílias por aí, que às vezes sofrem por abuso, e a gente vem trabalhando bastante aqui em algumas lives sobre isso, né? Aí vai a violência contra a mulher, violência contra a criança, e tantas circunstâncias. E aí a senhora se depara numa situação totalmente diferente, né? Eu nem vou parar de falar de senhora, porque ela é muito jovem. Você, né? É mania de advogado, falando assim. Mas aqui, então, Ana, você acabou se deparando numa situação totalmente diferenciada do que seria o rotineiro, tanto que foi, voltou, né, e tantas circunstâncias ali, e a única coisa que você buscou fundamentar nas tuas peças e na tua sustentação oral foi o amor entre as pessoas. E o legal disso tudo, além da dedicação na temática tão importante, que é esse reconhecimento de paternidade socioafetiva, em um caso diferenciado como esse, como a gente colocou lá na temática, né, quebrando esses modelos pré-existentes, vislumbrando outras formas, que não existissem antigamente, só que deixava-se passar e não se importava muito, de repente, se tivesse procurado uma outra profissional dizia, para que você vai fazer tudo isso? Né? Deixa um testamento para ela te chama como pai, você chama ela de filha e está tudo certo. Não entenderiam. Então, o que eu digo, além de tudo isso, é fazer valer o artigo 133 da Constituição Federal, mostrando que o advogado é essencial para a justiça. Né? Então, ele é fundamental, ele precisa estar ali dentro das suas convicções, buscando fundamentação e criar jurisprudência. E eu vejo que, nesse caso, né, um entendimento diferenciado foi criado. Então, você não pode se deixar valer por empecilhos, ou porque eu não encontrei, ou simplesmente não existe ainda. Mas se eu tenho fundamentação constitucional para isso, eu devo buscar esse reconhecimento. Né, doutora? Exatamente. Essa luta pelo bem-estar, a busca pela felicidade mesmo, que o próprio STF já falou, e já percebeu, né, que as pessoas elas têm esse direito. Mas não é uma busca da felicidade irresponsável, né, baseada bem no respeito, não querendo atingir ninguém, né, aquilo que vai te trazer aquela tranquilidade que para você é importante. Poderiam muitas pessoas falar para eles, mas por quê? É bem isso que você falou. Mas por que vamos esse reconhecimento? Faz uma herança, faz um testamento e pronto, né? E continua chamando de pai. Não, mas é que lá no fundo existe essa vontade, essa busca da satisfação, né? E todos têm direito a buscar, né? E a justiça ela não pode negar também o acesso à justiça. Então, a gente pode ir até a justiça e tentar mesmo uma coisa diferente, uma coisa inusitada, né? Então, nesse caso, deu certo. E tantos outros ainda que estão por vir, né, que as pessoas se inspirem, busquem essa inspiração, não se deixe abater por cansaço, mal-estar, qualquer coisa aí que se valha, porque não estão encontrando jurisprudência ou doutrina. Crie, então, circunstâncias para que isso possa acontecer. Né? Aqui a Maione, Orgulho Me Define, a Morgana colocou assim, que legal, parabéns a todos os envolvidos, muitos aprenderam com vocês nesse processo, né? O doutor Saraiva também aqui participando conosco. Então, olha só, eu posso dizer assim que realmente você contribuiu para aquele pensamento de Rui Barbosa, né, que nós devemos estremecer a justiça, viver no trabalho e não perder o ideal, e estremecer a justiça com situações que realmente precisam ser levadas à justiça, né, e realmente, assim, sem perder qualquer forma de ideal, porque isso é o que define a nossa função como advogado, né, nós irmos ao Poder Judiciário, sim, na defesa e nas responsabilidades dos nossos clientes. Então, mais uma vez, parabéns. E, assim, eu gostaria que você deixasse aqui algumas considerações finais para aqueles que estão, né, se inspirando nesse teu trabalho
e vão buscar essas transformações perante o Poder Judiciário? Eu acho que o sonho nos move, né? Então, se a pessoa tem um sonho, tem que ir em frente, né? Correr atrás. Se tiver que ir para a justiça, tem que batalhar, tem que tentar inovar, como você já falou. E assim, sempre buscando uma vida de respeito, uma vida de dignidade, sem preconceitos, né? Porque a gente não sabe o que a outra pessoa passou, não sabe qual é a história dela, então para a gente pode não ser importante, mas para o outro é. E para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa considerar a realidade do outro, e se aquilo vai fazer bem para ele que lute, que busque, e o direito está aí para ajudar, se necessário, né, se puder resolver de outra forma, melhor, mas precisando o acesso à justiça é para todos, e é ter vontade mesmo, ter determinação e correr atrás. Muito bem, Ana, parabéns pelo teu trabalho. O doutor Saraiva também me colocou aqui para nós que essa tua sensibilidade foi o atributo principal para essa vitória, e eu tenho certeza disso, né, porque a diferença do advogado com excelência é aquele que sabe visualizar os problemas ou desafios que chegam à sua frente de uma maneira diferenciada. Então, parabéns, né, pela tua atuação, pela tua sensibilidade, e que venham outros desafios para que a gente possa compartilhar aqui. Ana, fica bem à vontade, quando quiser, eu vou tentar promover aí com o doutor Vicente Otaide, doutor Matheus Laiola, uma discussão, de repente, envolvendo essa família multiespécie, né? Eu brinco que aqui eu já tenho um hamster, eu já tenho um beta, um peixinho, tenho meus 2 babies, e cada um quer um gato. Então, realmente vai ser uma família multiespécie, né? Os animais estão fazendo parte das famílias, até que já existem residências que não têm criança. Não digo que isso é certo, é errado, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas já existem muitas casas que só tem o casal e animais, ou então só a pessoa e animais. Mas a família multiespécie é muito legal, a minha também é. Olha aí, viu? Então, fica um convite para uma próxima live, né? E mais uma vez, muito obrigada. Eu e a Ana vamos estar fazendo um feedback agora lá no Insta. E, pessoal, amanhã nós temos também uma live às 18 horas, excepcionalmente, que essa live normalmente acontece nas quintas-feiras, com a série Horizontes Internacionais de Direito, com o professor Cássio Zen. Em seguida, às 20 horas, nós também teremos uma live direto da Itália, minha amiga Larissa, que hoje se encontra por lá, vai estar falando conosco da série Friends, As Boas das Antigas. Então, vai ser muito legal também o bate-papo da Larissa amanhã. Ana, mais uma vez, muito obrigada, Deus abençoe o trabalho de vocês, em breve nos encontramos para um café presencial e não só os nossos virtuais, né? Parabéns a todo o escritório, a todas as pessoas que participaram, mas em especial a você. Vamos lá para o Insta, então? Vamos, eu agradeço mais uma vez, doutora Ademaria, uma oportunidade de compartilhar essa experiência. Imagina, e traga sempre temas diferenciados, tá bom? Beijo, pessoal, até amanhã, Deus abençoe, tchau, tchau.